Viajar sem sair do lugar. Você provavelmente já ouviu essa frase. O fato é que ler nos desenvolve em inúmeros aspectos. Nossa capacidade de criar, sentir, aprender e principalmente ampliar o nosso vocabulário. Independentemente do gênero, romance, ficção, conto, ler é necessário. Hoje, no Dia da Língua Portuguesa, a gente vai conversar com o doutor em Teoria da Literatura, professor Ítalo Ogliari. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Conexão RS nessa data importante, especialmente para vocês que são dessa área. Professor, eu preciso começar lhe perguntando, em uma era onde tudo é muito rápido, resumos de livro, desinteresse generalizado, há uma dificuldade em despertar nessa geração interesse por longas leituras? Seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, então, né? É um tema sempre interessante, sempre vivo, né? Discutir a literatura, a leitura, o gosto pela leitura, né? Visto que nós somos um país, historicamente, que discute isso, né? Necessita esse debate, necessita pensar a sua formação de leitor, porque é um país que, historicamente, tem um grupo pequeno de leitores, mesmo que nós tenhamos bastante gente lendo. Sobre pensar hoje, a literatura hoje, a leitura hoje, principalmente para as pessoas mais novas, para os nossos jovens, eu não arriscaria dizer que nós estamos lendo menos hoje. Eu tenho sempre um receio de pensar essa possibilidade de nós estarmos lendo cada vez menos, ou nossos jovens não estar lendo, talvez, como quantidade que deveriam estar lendo, ou se nós estamos perdendo leitores hoje. Eu acho que não. Eu acho que talvez a mídia física, o livro físico, como mídia de leitura, esteja, assim, ficando para trás em alguns momentos, principalmente pela geração mais nova, né, que está ali acessando as fanfictions, os blogs, todas as inúmeras redes, né, que discutem ou que estão vinculados a algum tema específico, algum tipo específico de literatura, de uma cultura mais pop. Eu acho que se está lendo bastante, eu acho que a literatura permanece. Mas acho, sim, que é um país que necessita cada vez mais, né, se discutir. É um país de poucos leitores, o Brasil ainda é um país de poucos leitores. Tá? E claro, né, então, sim, pensar sempre despertar o gosto pela leitura, como buscar isso aí, eu acho que sempre é um ponto importante de se pensar. Professor, levando isso que você falou em conta, a gente teria então uma geração, que é uma geração muito mais mobile, né? Os livros, então ela está trocando o livro físico pelo livro digital, a gente não tem uma diminuição de leitores, a gente tem apenas um novo tipo de leitores que já não vão mais lá na livraria, aquela coisa de folhear um livro, tomar um café, escolher, e muito mais ali nos sites e fazem essa compra virtual. Seria uma mudança de perfil, de comportamento e não uma diminuição de leitores hoje, o senhor acredita? Eu acredito que não só a troca do livro físico pelo livro digital, mas também a troca desta forma mais, digamos, rígida de literatura, mais vertical de literatura, né, para uma mais fragmentada, que é uma característica da nossa geração. Né? Então, leituras como eu disse, estão dentro de sites, de espaços das redes sociais, onde naquele lugar se discute um personagem, se cria as famosas fanfictions que eu falei, que na verdade são as ficções de fãs, né? Então naquele site ali se usa uma série que se gosta e se cria literatura sobre ela, e se lê muito. Então, talvez um outro tipo de literatura, uma outra forma de leitura, né? Mas eu arriscaria, não arriscaria dizer que está se lendo menos hoje. Eu acho que a leitura é uma coisa muito viva, a literatura é muito viva. E tem muita gente boa escrevendo hoje também. Tanto no mercado editorial mais conservador, mais clássico nosso, dos livros aí, né, das estantes, das livrarias, como dentro da internet. Mas se escreve muito, tem muita gente boa escrevendo hoje. São várias formas de leitura, então, não é somente o livro, é um artigo, são várias formas de consumir a leitura, digamos assim, né, professor? Exatamente, e sim, onde o espaço cultural
é promovido hoje nas redes sociais, né? Então, quem vai despertar o leitor e quem vai fazer com que uma geração mais nova goste de determinada coisa é o influencer dali, é aquele que criou alguma coisa na internet e publicou ali e que ganhou mais seguidores. Então, esse é o mundo que a gente vive hoje e com certeza, né, a formação do leitor, principalmente, está nesse ambiente, nesse espaço. É ali que a gente... E não só nesse espaço, né? Sobre formação de leitor, porque a gente discute muito isso. Como eu disse, isso não é uma pauta nova. O Brasil tem essa deficiência de leitura assim, evidenciada, né? Não acho que nós somos tão mal leitores assim. Eu acho que o Brasil consome bastante livro, lê bastante. Professor, mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor. E você falou, a gente tem aí uma deficiência nessa área. Deveríamos ter uma geração que lê mais. Então, se a gente tem uma geração que não gosta tanto de ler, a gente sabe, né, professor? Quanto mais a gente lê, nosso vocabulário aumenta, melhor a gente se comunica, se expressa, melhor a gente escreve. Isso como um todo, uma visão macro, digamos assim, né? Então, como é que a gente faz essa geração que talvez, como eu disse no início do programa, é imediatista, talvez não tem tanta paciência para livros longos, talvez um Machado de Assis não vai ser a opção número 1. Como é que a gente ensina português, professor, para essa geração? E quando eu digo português, é o português mesmo. Acentuação, concordância, porque muitas vezes falar é mais fácil, mas na hora de escrever uma redação ali para entrar numa universidade, não basta saber falar, tem que saber escrever, ou seja, tem que saber o português. Claro. Bom, acho que o primeiro ponto quando se discute essa relação entre leitura e um aprimoramento vocabular, da escrita, isso está ligado evidentemente, né? Escrever, tá? Escrever bem é uma arte como qualquer outra, demanda exercício e prática como qualquer outra, não só da leitura como da produção. Eu trabalho com oficinas de criação literária, trabalho no espaço universitário, fora deles, já tive alunos de ensino de oficinas de criação literária, adolescentes, que escrevem muito bem. Então eu sempre reforço isso. Escrever bem é uma arte como qualquer outra, exige prática. Ninguém pega um violão e sai tocando o violão do dia para a noite. Ele precisa exercitar, repetir, estudar, ouvir música, muita música primeiro para depois, e a leitura é igual e o processo de escrita é o mesmo. Então ele exige prática. Uma das questões que eu sempre discuto quando eu falo de literatura e falo de formação de leitores, e não é de hoje que eu digo isso, é que nós precisaríamos burocratizar mais o livro. O livro está muito focado, ele está muito internalizado nessa ideia da escola, nessa ideia, só que todo mundo gosta de ouvir histórias. A literatura é uma arte primordial do ser humano, ele sempre contou histórias, ele sempre ouviu histórias, as pessoas sempre gostaram de sentar em torno de uma mesa e ouvir aquele mais velho contar histórias, isso é literatura, isso é narrativa. Então, o que é o desburocratizar, que eu digo, a literatura? Como ela é uma arte como qualquer outra, ela precisa ser apresentada como qualquer uma outra arte. Como é que eu falo para um amigo de uma série que eu estou vendo, que eu gosto, de um filme, né? Então, a literatura deve ser pensada nesta forma também. Eu, como professor de literatura, e já fui professor há um bom tempo atrás também, de ensino da educação básica, uma das coisas que eu fazia era, no início das minhas aulas, ler um conto para meus alunos, lia um conto curto para eles, deixava aquele conto lido para eles, e eles ficavam curiosíssimos, né, com o livro, e eu tenho outra história, eu dizia, na próxima aula eu conto outra. E deixava o livro ali, eu apresentava outros para ele, deixava ali os livros sobre a minha mesa. Então, despertar o gosto pela leitura é um convite à curiosidade, é um convite a isso. E também não sou nem um pouco do estilo que condena determinadas literaturas, certo? Assim, mas essa é uma literatura mais de massa, ou mais isso, ou mais aquilo. Não, eu não sou, ao contrário. Eu acho que o papel da literatura, ela é, em primeiro lugar, o prazer estético, assim como eu gosto de ver um bom filme, como eu falei, uma série. Então, é interessante isso pensar assim, a desburocratização da literatura.
Sim, o livro, o gosto pela leitura, ele é muito subjetivo, né? Como a gente dizia, tem pessoas que gostam de ficção, tem pessoas que gostam de romance. A imagem do professor ali travou um pouquinho, acredito que o sinal de internet dele tá oscilando. A gente vai tentar reestabelecer o contato com o professor. Hoje a gente está falando sobre justamente como despertar nos jovens esse gosto, esse interesse pela leitura e entender se os jovens estão, de fato, lendo menos ou apenas trocando, saindo ali do livro físico, indo para o mobile, indo para sites, enfim. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, vamos tentar restabelecer contato com o professor e a gente volta em seguidinha. Conexão RS ao vivo de volta e vai aparecer aqui o professor Ítalo Oligliari, professor de literatura aqui da UBRA. A gente estava conversando, professor, sobre esse gosto, como despertar, desde ali do inicinho, das séries iniciais, você falava essa curiosidade de deixar uma história para amanhã e justamente isso que desperta esse gosto. Professor, eu preciso lhe perguntar, quem está nos acompanhando aqui pode ver, o senhor tem uma estante bem grande aí ao fundo, com vários livros, então antes da gente encerrar a sua participação aqui no Conexão RS, eu queria que o senhor nos desse algumas dicas de leitura, livros que não podem faltar na estante de quem está aqui acompanhando a gente no Conexão RS. Por favor, professor, as suas sugestões. Bom, então, estão me ouvindo bem? Agora Estamos. temos aquela probleminha ali técnico. Bom, eu há pouco tempo falei que a literatura brasileira, a nossa literatura, ela é uma literatura extremamente viva. Então, está se produzindo muito no Brasil hoje, não só no Brasil, claro, e também uma das formas de se apresentar a literatura e uma das formas de se pensar a literatura apesar de termos excelentes escritores da nossa história literária, assim como o Machado de Assis, que foi citado, que é fantástico, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso no Memórias Póstumas de Brás Cubas, e eu sou fã. Mas nós temos uma literatura hoje nova, assim, muito renovada, que dialoga com o Brasil de hoje. Então, eu acho que é interessante. Nós temos um livro que eu acho fantástico, que é chamado Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. É uma dica que eu deixo. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que há pouco tempo entrou aí numa grande polêmica nas escolas, etc. É um livro fantástico também. Então, eu deixo como dica de leitura. Um outro escritor chamado Marcelino Freire, é um escritor também brasileiro contemporâneo, ganhou o prêmio Jabuti em 2006 com um livro chamado Contos Negreiros, também um livro, uma literatura com uma linguagem super ácida, crítica, de um Brasil bem contemporâneo, e assim segue. Temos um gaúcho muito interessante também chamado Amilcar Bétega Barbosa. São algumas dicas que eu deixo aí de alguns brasileiros contemporâneos que estão escrevendo muito bem hoje aí, com uma literatura muito viva e que dialoga muito com a nossa realidade. Temos muito excelentes legal. Autores aí no Brasil. Que bom. Professor, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente, viu? Uma boa semana para ti. Eu agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.